Boa tarde a todos, bem-vindos a um encontro da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde os professores Dionísio Vilamaior e Isabel Ponce de Leão para nos apresentarem o livro Fernando Pessoa, O Ser Verbal, 8º número da coleção pessoana, série Ensaios, publicado pelas edições da Imprensa Nacional no passado mês de março. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro e de relembrar que um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou solicitar a palavra e dialogar com eles. Mas antes de deixar a palavra aos nossos convidados, segue uma pequena apresentação de cada um. O professor Dionísio Vilamaior é professor catedrático na Universidade Aberta, professor e conferencista, convidado em mais de 20 universidades europeias e americanas, coordenador de diversos grupos de investigação, como o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, CLEPUL, e Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. É diretor de diversas coleções literárias, autor de uma vasta obra de inúmeras colaborações em jornais, revistas, nos quais contribuiu e continua a contribuir com inúmeros artigos. O professor Dionísio Vilamaior tem consagrado especial atenção à obra de Fernando Pessoa. Apenas para citar alguns títulos da sua vasta bibliografia: Fernando Pessoa, Heteronimia e Dialogismo, o contributo de Mikhail Bakhtin, Introdução ao Modernismo, Literatura em Discursos, Saramago, Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e António Ferro, Crise e Superação do Sujeito. E com esta última publicação de que nos vem falar hoje, convida-nos, enquanto leitores, à compreensão da obra múltipla do poeta Fernando Pessoa, através de ensaios publicados desde 1993 em livros e revistas nacionais e internacionais e textos de conferências. E, sobretudo, também a sua relação com Fernando Pessoa. Além da investigação literária, o professor Dionísio Vilamaior é maestro titular do coro Mozart e talvez nos fale dessa sua faceta. Para acompanhar o professor nesta viagem em torno de Fernando Pessoa, a professora Isabel Ponce de Leão, professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, membro do Centro de Estudos Globais, do Círculo de Estudos do Centralismo e do Institute for Anthropocene da Universidade do Minho. Como docente e investigadora, colabora com outras instituições de ensino superior em Portugal, na América Latina, sobretudo Brasil, e vários países europeus, particularmente na Itália, sendo professora visitante da Universidade de Pádua. As suas áreas de investigação centram-se no jornalismo cultural, antropoceno, ecocrítica, literatura moderna e contemporânea e estudos interartes. Uma vez mais, muito obrigada a ambos e deixo-vos a palavra para apresentar este belo livro. Muito obrigado, doutora Cristina, e se calhar passava a palavra à minha colega e amiga, a professora Isabel Ponce de Leão, não sem antes lhe agradecer o timing, o tempo que despendeu para ler o livro, para fazer esta apresentação, no meio de tantas atividades que eu sei que tem de dar andamento. É que não são poucas mesmo, e sei que daqui a uma hora, pouco mais ou menos, 50 minutos, tem outra atividade aí na Fundação, portanto, é umas atrás das outras. Agradeço-lhe também, professora Isabel, a sua disponibilidade, e vou-lhe passar a palavra, agradecendo também, enfim, avançando o meu obrigado à Biblioteca Gulbenkian, da Fundação em Paris da Fundação Gulbenkian em Paris, para que permite que, enfim, teve este gesto simpático de abraçar esta atividade. Professora Isabel, vou-lhe passar então a palavra e obrigado. Muito obrigada por tudo o que foi dito sobre mim. É um prazer estar convosco e uma honra apresentar um colega deste gabarito com a obra que nós conhecemos. Por outro lado, é sempre também muito bom colaborar com a Fundação Carlos Gulbenkian, que nos merece o maior respeito.
A minha tarefa é hercúlea, porque eu tenho que falar de Fernando Pessoa, tenho que falar de um grande pessoano, tenho que falar da sua obra. Vou fazer isto por partes, vou fazer umas breves considerações pessoais e referir-me-ei depois circunstanciadamente à obra Fernando Pessoa, o Ser Verbal, do professor Dionísio Vilamaior. Fernando Pessoa sempre foi um conhecido para nós, mas não podemos ignorar que quem deu, digamos assim, o pontapé de saída aos estudos pessoanos foi justamente Jacobson e Luciana Stegano-Picchio em 1973, que, enfim, nivelaram Fernando Pessoa com Joyce, com Stravinsky, com Picasso, etc, etc. Isso não caiu naturalmente, que começou a ajudar a desenvolver os estudos pessoanos, e podia-se falar de outros investigadores, um que antecedeu o Otávio Paz e o outro que veio a seguir, que foi o Jorge Luís Borges, que mostraram a importância do texto pessoano. Nós agora já nos vamos afastando, e este afastamento permite-nos outro tipo de leituras. Além disso, temos sido bastante ajudados por várias edições de obras críticas e, portanto, a personalidade pessoana, a sua multiplicidade, tem-se vindo a estudar de forma, digamos assim, não estou a dizer sempre bem, mas estou a dizer que de forma a divulgar como de facto ele merece. É que não é fácil falar de Pessoa, porque Fernando Pessoa divaga o seu discurso artístico, o seu discurso estético-literário, é também, concomitantemente, uma forma de ele lutar contra a banalidade do cotidiano, da vida cotidiana, e também da crise, digamos, que lhe coube viver nos finais do século XIX, princípios do século XX, que foi uma crise histórica, foi uma crise ideológica, foi uma crise filosófica também, e até de raiz cartesiana. E ele vai responder a esta crise e a esta forma como se vivia através do seu desdobramento em pseudónimos, em heterónimos, em semi-heterónimos, e através do culto literário dos ismos, por forma a criar outros eus que não são propriamente ele, mas que têm a sua independência no universo literário, mas obviamente têm qualquer coisa a ver com ele. No presente momento, nós sabemos que vivemos a cultura do imediato. E como vivemos a cultura do imediato, torna-se cada vez mais importante olharmos para a velocidade, olharmos para o tempo, e ver que dar alguma confiança às humanidades, e neste caso concreto à literatura, eventualmente podendo nós seguir e olhar para a obra de Italo Calvino, 6 propostas para o próximo milénio. A verdade é que tudo isto que eu estou a falar acaba por, à distância, ser confirmado, digamos assim, por toda a obra de Pessoa e dos seus heterónimos. Dionísio Vilamaior viu isto tudo muito bem, e mais, ele viu na dupla condição de investigador e de professor. É interessante ver ao longo destes ensaios todos como estas duas condições, portanto, o investigador e o professor, não vivem um sem o outro. E isto é francamente positivo e é um dos pontos altos, que são muitos, destes ensaios. Dionísio Vilamaior foge de receitas, mas não se importa, e aí muito na senda de Borges, de conduzir os leitores para determinadas situações. E, citando Borges, Borges diz que nós somos mais ricos em perplexidades do que em certezas, mas que a literatura, e nós constatamos isso através do livro do professor Dionísio, a literatura nos ajuda
a fornecer e nos dá algumas certezas. E o texto pessoano, muito mais. Deixem-me reforçar, por favor, esta dupla condição de atividade docente e de atividade de investigador, que põe em evidência o facto de nós nunca devermos nem podermos fazer a leitura de um texto literário de forma definitiva. O texto literário é polissémico, tem um contexto, a personalidade do leitor é aqui também muito importante. O que é que nós temos em Fernando Pessoa, o ser verbal? Nós temos uma seleção de ensaios e de conferências que o professor Dionísio Vila-Maior proferiu entre 1993 e 2019 e que foi recolhendo, e algumas delas, a maior parte, publicadas, e que, no fundo, definem o que foi o seu percurso académico enquanto docente da cadeira de Estudos Pessoanos e também da cadeira de Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. E estes discursos e estes ensaios, estas intervenções foram preferidas não só no âmbito da docência, como também em várias conferências em Portugal, ou como professor visitante de várias universidades estrangeiras. Naturalmente, nós estamos a falar de um autor que já é canónico. Estamos a olhar para um autor cuja originalidade é extremamente grande e tem sido estudado por muita gente e nem sempre da melhor forma. Temos agora aqui uma nova abordagem do texto pessoano. Não nos custa nada aceitá-la e vê-la com bondade, uma vez que sabemos que o professor Dionísio Vila-Maior começa a interessar-se pelos estudos pessoanos na década de 90, tendo publicado Fernando Pessoa, Heteronímia e Dialogismo, o contributo de Mikhail Bakhtin. Aliás, Bakhtin nunca mais, é um teórico que nunca mais o professor Dionísio Vila-Maior vai abandonar. E isso é por demais visível nesta obra, Fernando Pessoa, o ser verbal. Eu vou passar aos ensaios. Eles são 16. E é muito interessante a forma como estão ordenados. Reparem que o primeiro ensaio intitula-se Fernando Pessoa e a voz de Shakespeare. E o último é Fernando Pessoa e a mitificação do gênio. É uma espécie de conclusão para esses génios que aparecem aqui e que Shakespeare também naturalmente integra, e tudo isto vai crescendo até atingir, digamos assim, um clímax, quando Fernando Pessoa de facto é mitificado, mas a sua mitificação começou muito antes. Referindo-me ao primeiro ensaio, Fernando Pessoa e a voz de Shakespeare, o professor Dionísio Vila-Maior levanta aqui vários problemas que muitas vezes são comuns, a problemática da alteridade, também os diferentes graus da poesia lírica, a dinâmica dialógica, o grande problema da figuração psicológica, que é inerente a Fernando Pessoa, ortónimo, e a todos os heterónimos, e há aqui, de facto, nota-se a admiração de Pessoa por Shakespeare e eventuais influências que possa ter havido. O segundo ensaio vai-nos falar do instinto modernista e, obviamente, como falei há pouco, o professor Dionísio naturalmente se refere à tal crise de valores que marcou os finais do século XIX e os princípios do século XX e contra a qual lutou através da palavra poética Fernando Pessoa. Nós assistimos aqui neste ensaio ao professor Dionísio Vila-Maior mostrar que prevalece o valor da territorialização do discurso monológico, validado pelas noções de subversão, pluridiscursividade e decadência.
e que, de certa maneira, há aqui um percurso para uma aprendizagem, digamos assim, do gesto vanguardista. É o tal instinto modernista que titula este ensaio. O terceiro ensaio intitula-se Uma discursividade polifónica. É muito interessante porque há aqui uma leitura da heteronímia pessoana, muito, como eu referi há bocado, sobre a teorização de Bakhtin. O professor Dionísio Villamaior nunca abandona este teórico e relembra o estudo do vasto campo das teorias do sujeito e da linguagem de Bakhtin, relembra a articulação dos termos alteridade, dialogismo, polifonia, pluridiscursividade, portanto, mostra que há aqui, em todos os aspectos, não só Fernando Pessoa é diverso, como também lhe coube viver situações diversas, a que ele soube responder através da heteronímia e de um teor também alterónimo, biológico, polifónico, enfim, até atingir o último grau, até atingir a sua autonomia. É interessante este ensaio e deixem-me dizer-vos que, aliás, estou-me a repetir, que eu já disse há bocado, uma das grandes virtudes desta obra é a forma como estes ensaios estão encadeados. Eles constituem quase uma narrativa, um percurso, quer dizer, nada aqui é posto por acaso. O ensaio número 4 fala de figurações e propósitos do processo autorreflexivo, assim se chama, e, portanto, há um estudo de produção poética de Fernando Pessoa que coincidencia naturalmente na sua consciência poética. E aqui há noções interessantes como, sei lá, o desdobramento, a verdade, a mentira, o fingimento, a exotopia, etc. Tudo isto que anda sempre agregado à obra pessoana. Entramos depois no quinto ensaio, a arte e a nostalgia do encantamento. Interessantemente, o professor Dionísio vai aqui buscar Rudman, que é um teórico das teorias simbólicas, que eu uso muito aplicado às artes plásticas. Gostei imenso deste ensaio, a arte e a nostalgia do encantamento, porque aqui o professor Dionísio mostra-nos que concepção tem Fernando Pessoa da arte suprema, sobretudo encarada no processo de personalização e despersonalização. É um ensaio interessantíssimo e que estabelece as pontes que todo o modernismo estabeleceu de todas as artes, da literatura com todas as artes, e nós sabemos que isso é visível na estética pessoana. Passa depois ao heterónimo Alberto Queiro e as lições de Fernando Pessoa. Poderíamos julgar que era ao contrário, mas está tudo aqui muito bem explicado acerca do mestre Queiro. Porquê? Porque, de facto, o professor Dionísio consegue aqui mostrar que é edificada toda uma filosofia da imaginação que acaba por mostrar a todos os leitores que tudo isto tem funcionalidade e que o próprio discurso literário assume as suas funções. Tem este ensaio, Alberto Queiro e as lições de Fernando Pessoa, tem um caráter eminentemente pedagógico que vestigia, mais uma vez, o professor que está presente em todos os ensaios. Continua no sétimo com Alberto Queiro, e continua aqui para falar naturalmente do sensacionismo, da antimetafísica, da antifilosofia, no fundo vai fazer o enfoque na tal percepção vital do que é humano e do que não é humano. Passa ao clássico Ricardo Reis, no oitavo ensaio, revisitando a regra clássica de Ricardo Reis, e mostra as linhas axiais e programáticas que definem o pensamento de Reis na sua criação poética. E aponta depois o professor Dionísio Villamaior 7 pontos nucleares da sua produção.
o neoclassicismo científico, o sensacionismo classicista, o paganismo na vertente mais clássica, que não a de Alberto Queiro, os ensinamentos epicuristas e estoicos, o desenvolvimento dos topoi clássicos, a disciplina clássica e a alternativa ao discurso da modernidade, alternativa ao discurso da modernidade sem deixar de ser moderno. Que isso é que é extremamente interessante e fica aqui demonstrado. No ensaio número 9, Álvaro de Campos, Pessoa, Almada e Sá Carneiro, as frágeis resistências do eu total, o professor Dionísio Vila Maior parte da heteronímia pessoana enquanto processo estético-literário marcado pela lógica da subjetivação, do fingimento, da pluralidade, do desdobramento, etc., por aí adiante, mas vai parar numa estratégia de resgate, digamos assim, de resgate da unidade essencial. E aqui lá voltamos nós a Bakhtin. É muito interessante este ensaio, porque, no fundo, vai refletir sobre a literatura moderna, modernista portuguesa e também sobre o contexto histórico europeu dos inícios do século XX, que foi caracterizado, como nós sabemos, por um triunfalismo excessivo e até desmedido, desassossego muito grande, por uma desordem interior do sujeito, e todos estes nomes, Pessoa, Almada, Sá Carneiro, viveram, no fundo, este desassossego e ensaiaram, digamos assim, com o vaticínio pessoano, a criação científica do super-homem, e, portanto, levantaram questões incontornáveis. E, sobretudo, há aqui sempre o vínculo à pluralidade e à unidade. Elas coexistem, elas podem coexistir e interagir, porque elas são, de facto, determinantes da totalidade. Agora, naturalmente que a impossibilidade de fruir tudo isto é outra coisa. Desassossegou-nos no ensaio número 9 o professor Dionísio Vila Maior, e no ensaio número 10 entra com o livro do desassossego e a essência literária da escrita. Portanto, isto para continuar a reafirmar, digamos assim, a sequencialidade destes ensaios. Aqui refere-se à problemática da referencialidade, ao sentido da liberdade que se encontra na esfera do literário, ao diálogo, ao modo como o narrador Bernardo Soares vai fixando a reconstituição de um eu em determinadas autobiografias sem facto, etc., por aí adiante. Quer dizer, no fundo, vai-nos dar o posicionamento de Bernardo Soares perante a escrita literária enquanto escrita. Eu já sei que vou ter que acelerar, eu vou acelerar. Pronto, da essência amorosa à demanda da totalidade decorre desse tal desassossego. O fenómeno amoroso tem sido tratado na poética pessoana de forma diferente. O professor Dionísio Vila Maior dá-lhe aqui um tratamento que, no fundo, vai culminar no mesmo sítio, na mesma definição, a procura da totalidade também através deste discurso amoroso. E, naturalmente, quando se fala de discurso da essência amorosa e da demanda da totalidade, passa-se a Eros. Portanto, continua o encadeamento. Pessoa e Eros é o ensaio número 12, em que o professor Dionísio Vila Maior vai refletir sobre a figuração do erótico em Fernando Pessoa, muito também à luz do prazer de Roland Barthes. Continuamos em Eros e no ponto 13, no ensaio número 13 intitula-se Alteridade e Discurso Feminino. É interessante, o professor Dionísio fala num eventual pseudónimo feminino, que era Maria José, escalpeliza isto tudo, vale a pena ler este ensaio. Eu tinha aqui mais coisas que vos podia dizer, mas sei que estou a ultrapassar o tempo que mais ou menos tínhamos estipulado e que, naturalmente, nestes casos, a palavra deve ser dada ao autor.
autor tem muito mais para dizer do que qualquer leitor de fora. O ensaio número 14 vai-nos falar do diálogo com a lusofonia e aqui é posto em relevo o princípio de uma existência de uma ampla comunidade linguística traçada pelo diapasão da unidade. A minha pátria é a língua portuguesa. Neste diálogo com a lusofonia está aqui isto bem claro. Passamos depois à mensagem. No ensaio número 15, a mensagem e o sentido do tangível, que o professor Dionísio aborda, chamando-lhe a certa altura também um quase texto épico dos tempos modernos, com a devida distância naturalmente e sem cairmos no rigor da epopeia. Há de facto aqui uma exaltação espiritual interessantíssima através da concepção do Quinto Império e através do sebastianismo. E também através da abordagem poética que é feita do passado e dos mitos do passado. Tudo isto nos vai conduzir ao ensaio número 16, Fernando Pessoa e a mitificação do gênio. E aqui o professor Dionísio Vilamaior estuda fundamentalmente as particularidades essenciais da ânima portuguesa e diz que Pessoa procura uma nova consciencialização, digamos, uma nova memória coletiva, uma nova identidade coletiva dessa ânima, dessa alma a que ele se refere. Refere-se ao caráter, à capacidade sonhadora do homem português e confia, Fernando Pessoa confia, o professor Dionísio também confia, que esta arte superior que está na gênese do aperfeiçoamento da vida. Quer dizer, em última instância, o professor Dionísio Vilamaior aponta aqui para um pensamento de Pessoa, que é a consciência da sua própria genialidade. E ao referir-me a esta consciência da própria genialidade, eu volto a ligar ao primeiro ensaio que nos fala justamente de Fernando Pessoa e a voz de Shakespeare. Portanto, reparem que o gênio já vem de trás. Não há aqui ingenuidade nenhuma na sequência destes ensaios. Há um elo de continuidade de quem domina perfeitamente a estética pessoana, de quem não usa receitas para abordar, de quem se distingue em Portugal, e digo isto com convicção, em Portugal, Dionísio Vilamaior é um nome a reter nos estudos pessoanos. Não sou eu que o digo só, isto foi afirmado também por Arnaldo Saraiva no prefácio genial que apõe a esta obra, Fernando Pessoa, um ser virtual, em que irmana Dionísio Vilamaior, a um Adolfo Casais Monteiro, a um Jorge Sena, a um António Quadros, a um Jacinto Prado Coelho, a uma Cleonice Bernardinelli e digo eu, e ao próprio Arnaldo Saraiva. Dizer-vos que é um prazer enorme poder abordar uma obra desta dimensão que nos traz novidades sobre Fernando Pessoa quando nós às vezes ficamos fartos de ouvir falar em Pessoa. Não fiquei farta, muito obrigada, professor Dionísio, por me ter facultado a leitura da sua obra e por permitir que eu aqui diga um bocadinho, só um bocadinho daquilo que penso. Queria falar 20 minutos e falei quase meia hora. Doutora Isabel, agradeço a sua apresentação. Podíamos talvez agora dialogar um bocadinho. Quem quisesse colocar alguma questão, e pedi à doutora Cristina ou à dona Paula que fossem vendo quem é que estaria interessado em participar. Enquanto isso não acontece, mais uma vez agradeço à professora Isabel, enfim, a forma como a professora entendeu e leu este humilde livro, mas é um livro que constitui de facto, como a professora Isabel disse, um resultado de 30 anos de entrega de investigação, de entrega a esta personalidade e ao texto do Pessoa. Lembro-me
quando tinha, e recordo com alguma frequência isto, quando tinha 11 anos, foi a idade com que eu contactei com o Pessoa. Já antes já tinha contactado com o Immanuel Kant, mas com o Pessoa só foi aos 11 anos. E foi precisamente com um pequeno envelope, uma pequena nota que o meu pai na altura pôs sobre a minha mesinha pequenina de trabalho, aquele poema do Ricardo Reis: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. E basicamente tem sido, desde então, tenho procurado corporizar aquilo que aprendi com o Pessoa pela voz do Ricardo Reis, dar um máximo sempre nas coisas, entregar-me com brio a tudo aquilo que faço, quer na área académica, quer noutras áreas, como por exemplo também a esfera musical, com que, enfim, também vou abraçar, que aliás vou abraçando diariamente, de facto, e procuro também transmitir aos meus alunos a necessidade desse entusiasmo na vida, em tudo aquilo que fazemos, e por isso é que quando o Ricardo Reis dizia: só assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Portanto, só assim, com essa entrega, com esse entusiasmo, até do ponto de vista, na sua concepção mais etimológica, em Deus, no divino, não é? É só assim a nossa lua, a nossa existência adquire de facto uma plena, isso é enfim, considero plena motivação. E procuro ter, a professora Isabel alertou aqui, enfim, terminou a sua apresentação com palavras que muito me honram, e que humildemente aceito, mas há mestres que nós temos de sempre considerar, em todas as áreas científicas, naturalmente, falando agora em particular nos estudos pessoanos. Aos nossos mestres que temos de sempre considerar, ler, conhecer os nossos horizontes de referência críticos, os grandes investigadores, os grandes professores, os grandes estudiosos do Pessoa, que foram abrindo o caminho para novas leituras, que instituíram novas interpretações, novas bases interpretativas do texto pessoano. E é certo que progressivamente esses ensinamentos vão permitindo novas leituras, novas interpretações, novas desmontagens críticas, e essas novas leituras são permitidas por diversos motivos. Se tivermos em conta sobretudo 3, 4 motivos. Primeiro, a própria possibilidade do texto literário, que é um texto polifónico, é um texto suscetível de diversas interpretações, naturalmente reguladas por instrumentos, por ferramentas críticas, por uma visão objetiva, pela crítica literária. Aquilo que também, o que a crítica genética, os grupos de investigação na crítica genética vão apresentando, naturalmente permitem novas figurações de leitura. Depois os estudos interdisciplinares e multidisciplinares vão permitindo também o acrescentar de novos olhares sobre o texto literário. A própria evolução das matrizes hermenêuticas e de leitura que se operam sobre, ou que se vão operando sobre o texto literário, permitem sempre também esse olhar inovador, aliás, como é próprio da cultura em si. De qualquer forma, não esqueçamos os mestres, não esqueçamos as referências. Eu procuro naturalmente trabalhar com o meu trabalho, com as minhas publicações, enfim, aquilo que vou partilhando com alunos, com colegas, com a comunidade científica e não científica. Procuro naturalmente também integrar
enfim, dar continuidade a algumas lições, alguns entendimentos, algumas leituras que foram sendo feitas. É assim, não podemos nunca, naturalmente, nunca nos podemos esquecer do Jacinto Prado Coelho, do Adolfo Casais Monteiro, do João Gaspar Simões, do Sena, do Berrechon, do Robert Berrechon, do José Augusto Seabra, da Cleonice Berardinel, da Teresa Rita Lopes, do professor Arnaldo Saraiva, e naturalmente também o maior de todos, que eu considero o maior pessoano de todos, o Eduardo Lourenço. Há duas obras que são de leitura obrigatória para quem visita a pessoa, quem visita naturalmente com um sentido mais profundo. O Fernando Pessoa Revisitado, que é uma obra do Eduardo Lourenço. Não vou falar sobre essa obra, mas é de facto uma referência indiscutível, e o outro é o Fernando Rey, da Nossa Baviera. Portanto, são duas referências incontornáveis nos estudos pessoanos. Nos estudos pessoanos, onde temos de reconhecer a importância destes mestres. Foram eles que sistematizaram leituras, que permitiram que novos investigadores aparecessem e começassem a trilhar novos percursos, e nunca esquecer que a história, que a literatura, que toda a cultura se insere, e a professora Isabel referiu e acentuou a questão de eu nunca ter abandonado, e nunca abandono, de facto até agora nunca abandonei, o Mikhail Bakhtin, um estudioso, talvez considerado o maior pensador das ciências humanas e sociais do século XX. Foi descoberto tarde, mas quando ele institui como tecido central da crítica, de qualquer tipo de crítica, da produção artística, qualquer que ela seja, institui um termo dialógico, termo dialogismo, ou seja, segundo ele, enfim, e isto é uma lição que todos nós escolhemos e aprendemos, e vamos aprendendo a reconhecer e a respeitar. Ele diz que o enunciado pressupõe sempre, pressupôs toujours des énoncés qui l'ont précédé. Portanto, pressupõe sempre enunciados que o precederam, e que sucederão a esse mesmo enunciado. Esse enunciado nunca é o primeiro, nunca é o último. Portanto, está tudo interligado. Por isso, a honestidade científica, a seriedade científica obrigam naturalmente ao estudo, à referência desses mestres, e a conhecer alguns investigadores, devo dizê-lo, alguns investigadores que primam de facto pelo acrescento de informação. É preciso às vezes considerar que o novo e o original são coisas bem diferentes. E sobre isto também nos ensinou um outro mestre. E é importante que os investigadores e os 30 anos ou 30 e quase 4 anos de trabalho sobre a pessoa e sobre a literatura e a crítica literária permitem-me dizer isso. Permitem-me reconhecer que há por vezes alguns investigadores que se esquecem do óbvio. A cultura constrói-se com a tradição, com o passado. A cultura é um exercício vocal polifónico, é a força do coletivo. As suas bases alimentam-se do passado, mas também da projeção para o futuro, naturalmente. É óbvio que nem todas as leituras devem ser consideradas como lei, e o grande texto literário abre-se sempre à plurisignificação, mas é preciso conhecer o intertexto, é preciso conhecer. Eu lembro-me que há pouco tempo houve um congresso, há 2 semanas, houve um congresso sobre o Pessoa, e a certa altura houve uma intervenção de alguém do público que disse:
estava a fazer uma observação a alguém que tenha, uma colega que tinha feito uma comunicação, dizendo que essa questão, essa figuração alteronímica, que não foi este que disse há 4 anos, mas isto já foi dito há 15 anos. Bom, eu tive que intervir, naturalmente, para acrescentar uma coisa que se calhar era óbvia para quem estuda a pessoa a sério. E disse, olha, não foi nem há 5 nem há 15 anos. Essa questão, essa figuração já foi por mim defendida em 1994, portanto há 30 anos atrás. Portanto, onde é que eu quero chegar? Mais uma vez quero chegar a esta necessidade de de eu ter procurado sistematizar leituras, trazer naturalmente alguma coisa, acrescentar alguma informação, mas nunca esquecer, e procuro enfim, procuro transmitir essa informação, digamos assim, de que há um texto que precede. Nós trazemos sempre alguma coisa, podemos trazer alguma coisa de novo, mas nunca podemos esquecer. E por vezes algumas atitudes de alguma ignorância ou alguma petulância estraga toda esta seriedade, esta noção de que tudo está ligado. E, naturalmente, também um ponto importante que a professora Isabel referiu, que foi a questão da genialidade do Pessoa. O Pessoa foi, antes de mais, um leitor muito obstinado. O Pessoa leu, teve naturalmente uma formação cultural inglesa, ele adquiriu profundamente a cultura, a língua, a literatura inglesas, leu, enfim, toda a literatura anglo-saxónica, ou quase toda a literatura anglo-saxónica, os grandes, os mestres sempre, leu o Shakespeare, o Byron, o Milton, o Tennyson, o Pope, o Edgar Allan Poe, o Carlyle, enfim, o Dickens, que ele próprio criou em língua inglesa desde muito cedo. Lembro-me um texto do Alexander Serge, Alentejo visto em inglês, Alentejo seen from the train. Portanto, ele próprio desenvolveu muita produção poética e refletiu também muita coisa em inglês. E isso, aliás, é visível na biblioteca particular do Pessoa, com mais de, creio, 1.300 ou 1.400 volumes, e que estão espalhados pela Casa Fernando Pessoa, pelos herdeiros, a Dona Manuel Nogueira, Luís Miguel Rosa, pela Biblioteca Nacional, o Espólio 3 da Biblioteca Nacional, e é uma biblioteca muito polifónica, que é um outro termo que fui buscar não propriamente a Bakhtin, enfim, mas reutilizei-o em função da teoria da linguagem do Bakhtin. Ele, desde a linguística, à literatura, à filosofia, à psicologia, portanto, a biblioteca, as leituras do Pessoa, há ciências sociais, há matemática, ciências naturais, as belas artes, a história, etc. Mas mais do que isso, Pessoa foi um escritor, mais do que ser um leitor obstinado, foi um escritor obstinadíssimo. Ele criou mais de 130 outros eus. Muitos deles, aliás,
e isto aliás também foi referido e procuro desenvolver num dos artigos em particular, aqui magnificamente lido pela professora Isabel, entre eles a tal Maria José, que tem uma carta lindíssima, a Carta da Corcunda, mas enfim, muitos eus, muitos pseudónimos, 3 heterónimos, ismos. O Pessoa tem imensas reflexões sobre a teoria da literatura, sobre a teoria da literatura, muita coisa, modos, géneros literários, relações de poesia com outras artes, canção, tradução, despersonalização, obra literária superior, correntes literárias, movimentos literários, enfim, sobre a história da literatura, sobre a literatura portuguesa naturalmente, tem imensas leituras feitas e críticas feitas, por exemplo, sobre o Padre António Vieira, o Antero de Quental, o Cesário, o Camilo, o Gomes Leal, enfim, muitos outros. Tem reflexões escritas sobre a poesia. Ele próprio criou, como sabemos, portanto, muita poesia em língua portuguesa, inglesa, francesa, escreveu poesia de índole popular, poesia para crianças, poesia satírica, poesia simbólica, metafísica, épica, a mensagem, dramática, temos o Marinheiro, temos o Primeiro Fausto, temos Salomé, temos Diálogo no Jardim do Palácio, etc. Tem a poesia naturalmente dos heterónimos, tem muitos escritos intimistas, tem narrativa também, novelas e contos ortónimos, o Banqueiro Anarquista, por exemplo, a Rosa de Seda, o Caso Vargas, a Carta Mágica, o Roubo na Quinta das Vinhas, enfim. Narrativa de semi-heterónimos, por exemplo, e de sub-heterónimos, ou melhor, de outros eus. Temos o Alexander Serge, tem um texto fabuloso, um jantar muito especial, que eu aconselho a ler. Depois tem reflexão sobre os heterónimos, tem reflexões sobre estética, sobre artes, arquitetura, escultura, música, canto, pintura, sobre filosofia, sobre religião, estudou sistemas, refletiu, melhor dizendo, sobre os sistemas filosóficos todos, sobre os grandes filósofos, reflexões sobre neopaganismo, gnosticismo, reflexões sobre Portugal, sobre nacionalismo, patriotismo, reflexões sobre política, muitas, imensas reflexões sobre política, sobre economia. Ele próprio também fez traduções de imensos escritores, tem naturalmente também os seus textos de intervenção, sobretudo até na voz do seu heterónimo Álvaro de Campos, tem depois, perdão, ao longo da sua vida desenvolveu pequenos textos, pequenas reflexões sobre de diversos temas, amor, morte, vida, espírito, fé, felicidade, perfeição, vaidade, verdade, beleza, belo, fama, celebridade, sexualidade, tradição, etc. E depois, para além disto tudo, ele promoveu a reforma do calendário, ele estudou a astronomia, fez charadas, estudou a geometria, tem textos também tem reflexões sobre a geometria, sobre a astronomia, sobre a química, ele tem uma invenção também, foi há uns anos descobertos alguns argumentos cinematográficos, enfim, este é aquele que nós, ou que eu e muitos como eu chamam de, aí sim, poeta de Portugal. Alguém que considerou o sonho como um sonho, naturalmente não estou a falar metaforicamente, mas considerou o sonho como um ponto de partida para imaginar que se consegue atingir o ideal, uma totalidade,
um sentido de plenitude. Ele diz: a sonhar eu venci mundos. O sonho como a possibilidade para o sujeito se aproximar de um plano divino, onde esta noção de totalidade, de plenitude, também foi procurada, esteticamente procurada pelo nosso grande Mário de Sá Carneiro também. O sonho como um território onde o sujeito se encara, pelo menos o sonho, perdão, esteticamente falando, poeticamente falando, como onde o sujeito poético se pode encarar com atributos plenipotenciários. O sonho como condição para ele poder ser tudo e todos. E leva-me, em última instância, esta questão do sonho para o último ensaio do livro, que acentua a figura de Fernando Pessoa como uma figura de exceção, como uma figura genial, como alguém pertencendo à galeria dos grandes a nível mundial. Não fui eu que o disse, muitos antes de mim já o disseram, mas recordar também uma coisa muito importante, aquela famosa carta do Pessoa Armando Cortes Rodrigues em 1915, datado de 1915, onde ele a certa altura diz que tem procurado agir sobre a humanidade e refere-se a um conjunto de, e cito de cabeça, qualidades divinas que recebeu. A pessoa tinha consciência de que o seu texto, não a sua obra, o seu texto letra grande, letra maiúscula, podia fazer com que ele fosse considerado um sujeito de exceção, assumida essa excepcionalidade numa posteridade. O Pessoa dizia inclusivamente que o artista, que é artista, e cito o artista, não o escritor, portanto, o artista que era a forma mais alta do homem superior, e o artista que ele se considerava ser, o objetivo do artista é atuar em termos mediatos, nunca em termos imediatos. E só assim, segundo Pessoa, esse indivíduo, esse sujeito, se deverá à humanidade futura. E essa permanência, a permanência de um escritor, no caso do Pessoa, na perspectiva do próprio Pessoa, essa permanência numa posteridade, essa permanência é revelada pelo seu contributo, o contributo do escritor à humanidade, ao ideal da arte superior, ele considera ser a literatura. E como ele diz, o propósito, o objetivo da arte superior é o aperfeiçoamento subjetivo da vida. E isso foi o que Pessoa fez, foi aquilo que Pessoa foi desenvolvendo, e foi sobre também sobre essa questão que eu procurei, foi sobre essa questão que eu procurei desenvolver, foi sobre isso que eu procurei desenvolver algumas informações, eu procurei investigar ao longo destes 34 anos, procurando abordar de certa forma, e a professora Isabel viu isso muito bem, de facto estes textos, a própria estruturação destes ensaios seguem uma lógica, e se eu começo o texto, o livro aliás, com um ensaio sobre dois génios, duas personalidades, dois escritores geniais, Pessoa e Shakespeare, procuro naturalmente abordar as problemáticas essenciais do texto, letra maiúscula, do texto pessoano, e termino de facto com este ensaio
sobre, portanto, o ensaio titulado Fernando Pessoa e a mitificação do gênio. E é essa mitificação que procurei, aliás, é essa mitificação que procurei humildemente corresponder com este livro, com estes ensaios, de uma seleção que eu fiz de alguns ensaios, de muitos ensaios, aliás, que tenho do Pessoa, e procurei, de facto, incutir esta sistematicidade, esta estruturação ao livro, porque um livro também, para além de dever trazer, sobretudo na área académica, além de dever trazer alguma coisa nova, algum acrescento de informação, deve, quanto a mim, naturalmente também, e às vezes não é isso que se verifica, mas deve também convidar o leitor, piscar o olho ao leitor de forma que ele possa, se calhar, ver as coisas, o mundo, a literatura, o texto, este texto, aquele autor de uma outra forma, que possa também sistematizar leituras e que possa sentir-se mais enriquecido e ver e sentir aquele objetivo que o Pessoa emprestou à arte superior, e repito, quando ele diz que o propósito da arte superior é o aperfeiçoamento subjetivo da vida. E foi basicamente isto que eu procurei desenvolver com estes ensaios, com uma atividade muito complicada, e a professora Isabel conhece-a muito bem também, porque às vezes não é fácil conseguir conciliar a vida académica com uma vida ligada à direção de orquestras, de coros, de composição musical, etc, mas quando fazemos as coisas com gosto e com aquele brio que eu aprendi, pelo menos quando era jovenzinho, aquele brio, aquele texto do Ricardo Reis, as coisas são mais fáceis. Falei demais, é mais do que aquilo que devia. A doutora Cristina, a doutora Ana Paula, não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão. Eu lembro apenas uma coisa, não me levem a mal, a professora Isabel, daqui a 10 minutos tem outra atividade muito importante ali na Fundação também. Muito obrigada aos dois, penso que foi maravilhoso o tempo em que tiveram a apresentar este livro. Aliás, o livro encontra-se aqui na biblioteca, para os nossos leitores que quiserem consultar. Penso que podemos já começar por vos agradecer por esta apresentação magnífica, e aliás vai ser uma obra de referência que vai ficar para muito tempo para os estudantes e mesmo para os investigadores. Gostaria de vos dizer que já tem um comentário de uma pessoa que está a assistir, que é o Francisco Gomes Avalos, não sei se digo bem, Levi. Francisco Avalos, sim. Mexe. Se ele quiser participar, pode abrir o micro e conversar com os nossos convidados. Em todo o caso, ele felicita, portanto, esta iniciativa da biblioteca e todo o seu trabalho. Portanto, eu penso que é o momento, é aproveitar agora, antes que a professora parta. Doutora Cristina, antes que se feche a atividade, permitam-me também agradecer a todos que estão aqui presentes, alguns grandes amigos, colegas, amigos e colegas também de curso, colegas que me conhecem, amigos aliás que me conhecem um pouco mais pela vertente musical, de outros continentes também. Professor Francisco também conheço, ligado ao Pessoa naturalmente. Já agora, professor Francisco, estarei, já tenho a confirmação, estarei no México em novembro, em princípio estarei no México, na UNAM, em novembro, para um congresso que vai organizar-se. Agradeço a todos a vossa presença também. E por último, antes que isto se feche e antes que a professora Isabel diga assim, eu tenho que vir embora, professora Isabel, mais uma vez o meu enorme obrigado
por ter perdido tempo nas suas tão polifónicas e pluridiscursivas atividades. Agradeço-lhe imenso a forma como também apresentou o livro. Acho que foi muitíssimo interessante e abordou de facto todos os pontos essenciais. A professora Ana Paula, a doutora Ana Paula, muito obrigado. Doutora Cristina Costa, muito obrigado. Doutora Isabel Barros, muito obrigado. Apresento-vos o meu obrigado e, se calhar, permitam-me também agradecer em nome também da Universidade Aberta, porque se trata aqui de, enfim, de estarmos a falar um bocadinho sobre um livro de um docente da Universidade Aberta, não é? Também o meu agradecimento e a todos os presentes. Professora Isabel, muito obrigado. Obrigada por esta hipótese de poder pôr em evidência uma obra que vai ser uma obra de referência. Gostei muito de estar convosco na Fundação Carlos de Gulbenkian em Paris. No início, eu apenas te quero dar os parabéns por esta obra excepcional que estás a desenvolver e pelo teu trabalho ao longo de 30 e tal anos desde que começaste. Portanto, parabéns. E obrigada, doutora Isabel, também pela apresentação magnífica que fez. Obrigada. Muito obrigado. E vamos falando e vamos continuando. Vamos trocando impressões. E se calhar qualquer dia então far-vos-ei uma visita. Com muito prazer. Só gostaria de dizer mais uma coisa. Temos um comentário da Vilma Silvestre que diz, que agradece por a expressão tão inspiradora sobre pessoa na voz da professora Isabel Ponce de Leão e particularmente ao professor Dionísio por mais uma obra de grande interesse para quem trabalha com pessoa. E aliás eu penso que o professor vai continuar a trabalhar neste... Conheço muito bem. Portanto, obrigado também a todos que estiveram aqui presentes e que é uma forma também de estarem, enfim, de agradecerem, ou melhor, eu é que devo agradecer a vossa presença, que de facto é uma forma de mostrarem a vossa amizade também por mim e pela professora Isabel. Estamos longe e estamos perto ao mesmo tempo. Exatamente. Então estas coisas do Zoom permitem isso mesmo, não é? Estas videoconferências. Muito bem. Sendo assim... Pronto. Obrigada a todos. Só relembrar que em breve colocaremos esta gravação em linha para as pessoas que não puderam assistir e para ver o replay. Obrigada. Obrigado, Filipe. Obrigada a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Filipe. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, boa Posso tarde. sair? Pode. Muito obrigada, Sra. Professora. Obrigada. Com licença. Um excelente verão. Obrigada a todos. Muito Obrigado. obrigada.